Oiê, Oi, Danilo! Desculpa o atraso. Meu Deus, deixa eu ligar a câmera aqui para falar com você. Tudo bem? tudo bem? Conseguimos! Desculpa o atraso, tudo bem? Tudo. Obrigada pelo Tecnologia, seu tempo, viu? imagina, a tecnologia, quando ela quer atrapalhar, ela consegue. Atrapalhar, exatamente. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Vamos começar aqui, que, né, acredito que você já também esteja com o horário um pouco apertado. Eu queria que você começasse, Danilo, por favor, se apresentando, né? Falando o seu nome completo, sua profissão e há quanto tempo você está nas atividades do Magma. Tá, eu sou Danilo Amêndola, eu sou geólogo e conheci o Magma através do meu doutorado, na verdade, através do meu doutorado, e estou junto com o grupo desde o ano passado, desde o meio do ano passado, mais ou menos junho. Eu comecei a trabalhar com o pessoal do museu, comecei a me engajar junto com eles, justamente quando a gente começou esse FEIDRO, que acabou agora recentemente, que a gente ia nas escolas desenvolver as atividades com o pessoal das escolas. E aí eu participei de quase todas, algumas eu não consegui por imprevistos, mas das escolas em Botucatu, AMB, Bofete, depois Piramboia, Torre de Pedra, então a gente está junto já tem um ano. E o seu doutorado já tinha essa ligação com a área da educação, né? Que foi por onde você Sim, conheceu o Magma. sim. No meu doutorado eu estou tentando entender como que eu posso usar tecnologia e como que eu posso usar geociências de modo geral para agregar alguma coisa no ensino, principalmente no ensino infantil. Então, eu trabalhei com crianças de 8 a 10 anos recentemente, agora na aplicação que eu fiz. E aí tem tudo a ver com o museu. Um pedaço até da, das atividades do museu entrou no meu doutorado também. Foi uma conversa bem tranquila, até eu combinei com a Berenice, então eu tentei entender mais ou menos qual que era o efeito imediato das aplicações que a gente tinha nas escolas. Então, a gente chegava nas escolas, eu passava um questionário super rápido para os alunos, e aí eles iam participar das atividades. Tinha o teatro, depois a atividade de pintura com terra, o próprio trailer do museu, e aí eles faziam um jogo da memória comigo também. E aí, depois que as atividades acabavam, eles respondiam o mesmo questionário. Que aí eu comparei, na verdade, o que aconteceu com eles, qual que foi, se a gente teve alguma mudança significativa entre antes e depois da nossa visita. E foi muito legal, Legal. porque um resultado imediato, assim, bem bacana. E aí, a gente também conversou um pouquinho, relacionando também as atividades do Magma que você está engajado, sobre a catalogação. Sim, Eu queria que você me explicasse, no primeiro momento, o que que é a catalogação, o que vocês estão catalogando no Magma, né? E se você está à frente dessas atividades com outras pessoas, se você participa, como que é um pouquinho isso? certo. Bom, o projeto da catalogação, ele começou também antes da minha entrada no museu, e aí o Magma tem um acervo de minerais imenso. E esse acervo de mineral precisa ser catalogado, descrito, pesado, medido, para que a gente consiga transportar esse catálogo, esse acervo, para o site do museu. Então, o site do museu já tem uma série de minerais que já foram descritos, já foram catalogados, e aí ele aparece lá, esse acervo virtual. E eu comecei a trabalhar junto com a Berenice e com a Isadora, no sentido de fazer uma descrição não tão científica do mineral,
mas até usando aí alguns jargões da classificação mineralógica. Então, eu estou trabalhando com 1.000 minerais. Esses 1.000 minerais foram medidos, foram pesados e foram fotografados. E aí, com as fotos, eu faço a catalogação, esse meu trabalho, em 2 etapas. Em primeiro lugar, com as fotos, onde eu faço uma descrição deles visual. Nessa descrição visual, eu tento fugir o máximo possível do vocabulário muito técnico, para que uma pessoa que não entenda de geologia e de mineralogia possa entrar e entender aquele mineral que ela está observando sem ela precisar saber ou sem ela precisar ter uma bagagem de vocabulário técnico. É um trabalho muito legal e é um trabalho muito difícil, porque os minerais são muito bonitos, e aí quando você olha para eles, no começo é meio difícil até saber por onde começar. Mas, de modo geral, é isso. No primeiro momento, a gente fez uma primeira etapa, que eu fiz essa descrição dos minerais, e agora a gente adicionou uma segunda parte, que eu quero fazer uma classificação química, e aí essa classificação química do mineral, ela é bastante técnica, que vai trazer as fórmulas químicas dos minerais, e também adicionar um pouco de curiosidade, porque se você for até o museu, se você entrar no site do museu, você vai ver que a gente tem uma quantidade enorme de minerais. Quando eles estão expostos na forma natural deles, é muito bonito, mas você não dificilmente, mas não é tão fácil fazer a relação entre aquilo ali que você está vendo, aquele mineral específico, e o uso do dia a dia. Então, eu pensei em trazer essa parte de curiosidades justamente para colocar esse mineral dentro do dia a dia de cada um. Então, pegar aqueles que são mais usados, por exemplo, ferro, e aí se olhar em volta na sua casa, no seu trabalho, na rua, e você saber que você está vendo aquele elemento ali, ele foi extraído de um mineral, de uma rocha, mas ele está completamente presente o tempo todo. Então, a ideia é essa, fazer essa classificação o mais lúdica possível, fugindo, né, do jargão técnico, colocar curiosidades a respeito dos minerais e também a classificação química. Por quê? A nossa ideia, na verdade, a ideia da Berenice, da Isadora, é que o acervo digital também seja uma porta de entrada para estudante, que também seja um local para tirar dúvida sobre os minerais. Então, a gente tem, não é muito difícil encontrar bancos de minerais na internet, e a gente tem esse propósito também, não só servir como um acervo fotográfico, mas também mostrar para que ele serve, qual é a importância dele, a química dele, enfim. Legal. Você falando aqui, né, parece um processo bem detalhado e bem complexo, que não é só uma coisa de você pegar, colocar numa balança e medir, né? Parece ter mais especificações a respeito disso. Vocês Sim. fazem isso tudo de maneira manual ou vocês têm alguma tecnologia para ajudar, algum software que otimiza ou não tem como? É tudo manual. Então, por exemplo, a gente eu não participei da primeira etapa de pesagem e medição dos minerais, mas vamos supor, a gente tem um quartzo, o museu tem vários. Então, esse daqui é o número 1, então pega ele, coloca num fundo branco para tirar foto, fotografa esse mineral de vários ângulos, depois dali, ele é medido mesmo com uma fita, a gente mede várias dimensões, e aí, em terceiro lugar, uma balança onde ele é pesado. É um processo bastante manual. E aí, o único software que a gente pode usar para ajudar é algum software de construção de tabela, para você ir
catalogando essas informações. Mas fora isso, não tem nada que possa otimizar esse trabalho. É um trabalho bastante manual. Entendi. E assim, o que eu ia perguntar também, além do desafio do próprio trabalho manual, o que você acha também que é mais, que você fica assim, nossa, que difícil fazer isso, além da própria, de você pegar, além do próprio processo, né? O que você considera que seja um desafio, assim, nessa parte? O que foi mais desafiador para mim, com certeza absoluta, foi conseguir encontrar palavras que descrevessem um mineral específico, uma cor específica, Sem para ser um termo colocar, técnico, talvez, né? exato, e para descrever mesmo, sem colocar, sem deixar muita dúvida. Então, às vezes, a gente tem um dos minerais que é alaranjado muito forte. Talvez para algumas pessoas ele possa ser um pouco mais avermelhado. A maior dificuldade para mim, que não sou daltônico, foi fazer a relação das cores dos minerais e das proporções também, porque eu pegava o mineral, a foto dele, fazia a descrição, e aí, depois dessa descrição fotográfica em casa, a gente foi para o museu, passamos uma tarde inteira no museu, revendo tudo, porque a foto dá uma melhorada na cor, ela vai ser um pouco diferente de você estar com o mineral lá na mão. Então, conseguir deixar o mais real possível, sem, sem fazer muita confusão. Isso foi bem difícil. Entendi. E aí, eu também queria que você falasse um pouquinho, porque a gente que não tem muito conhecimento sobre isso, que está de fora, fica com essa visão assim de que é uma coisa que dá muito trabalho, né? Pelo que você tá me explicando. E aí, em quanto tempo, mais ou menos, você demora para catalogar um número X de minerais? Ou isso é relativo de um dia para o outro? Como eles são diferentes, uns demoram mais, outros demoram menos, como que é? O tempo é bastante relativo. Alguns minerais, o que foi classificado, né? Eu olhava para o mineral, via a cor dele, se tinha mais de um mineral na mesma amostra, tentava determinar qual era a proporção entre eles, para dizer qual que tem mais, qual que tem menos, porque o bacana é a gente ter essa estruturação. Eu sempre vou começar pelo que tem mais. Então, dentro de uma amostra que tem um quartzo muito grande, eu descrevo primeiro esse quartzo. A cor, se ele tem um brilho, se ele... enfim, todas as características dele. Aí o segundo tem, em menor número, uma quantidade menor na amostra, é a descrição da mesma característica, mas seguindo essa, do que tem mais para o que tem menos. Algumas amostras são pequenas e são mais simples, poucas cores, e algumas amostras são de minerais que eu já conheço. Outras tinham 3 ou 4, às vezes 5 minerais na mesma amostra, com uma proporção um pouco difícil de ser feita, qual que tem mais, qual que tem menos. Às vezes a cor deles é muito próxima. E também eu precisava buscar muito na literatura algumas definições para eu conseguir encaixar esses minerais nessas definições. Então, assim, já aconteceu de eu fazer a descrição de um mineral em 5 minutos e já aconteceu de eu fazer a descrição de um mineral em 6 horas. De um só? De um só. Porque, assim, a pesquisa para trazer a informação o mais correta possível, a fórmula química daquele mineral, a associação daquele mineral, buscar essa curiosidade sobre aquele mineral. Às vezes é um mineral pouco comum. E aí você vai lá e descobre uma série de coisas super interessantes a respeito desse mineral pouco comum. Mas se você está numa amostra que tem vários minerais, você tem que fazer o mesmo processo várias vezes. E aí depois tentar entender e encaixar. É como se fosse um quebra-cabeça maravilhoso, mas de tentar encaixar qual que tem mais, qual que tem menos. Às vezes a gente pega minerais que a cor é muito próxima,
e aí você só vai conseguir definir que eles não são os mesmos usando aquela classificação bastante técnica, termos e tudo mais. Então, aconteceu isso. Ao todo, os primeiros 500 minerais que eu classifiquei, eu demorei 5 meses. Nossa, e aí um tempo bem considerável, né? É um tempo bastante considerável. Eu tinha uma meta de tentar classificar, em média, 10 minerais por dia, às vezes eu classificava 2. Hoje em dia, quantos que vocês já têm catalogados? E é importante também falar para quem ainda não conhece que a catalogação, desculpa, ela é digital, né? Tá tudo Sim, no site, né? sim. Eu acredito que no site nós temos por volta de 500 minerais. Eu não tenho certeza se todo o acervo fotográfico está lá no site, mas com a minerais descritos e tudo mais, tem uma média de 500, mais ou menos. E aí, agora, o que a gente vai precisar fazer? Alguns minerais que já estão no site, eu vou adicionar novas informações, então algumas coisas vão ter que dar uma modificada no que está ali, mas não muito. Ah, já tem esses 500, falta quantos, desculpa? Não sei com certeza. Eu tenho mais 500. A minha lista é de Ah, é 1.000. bastante ainda. É bastante. É um trabalho bastante. É. É um trabalho muito legal, porque é muito bonito e é muito curioso, assim, mesmo sendo geólogo, estudando mineralogia, vários minerais eu nunca tinha visto. Uhum. Vários minerais eu conhecia mais de nome, não lembrava muito bem da aparência dele. Então, às vezes, esses minerais eu também demorava um pouco a mais, porque eu já me peguei olhando para uma foto do mineral por 10 minutos, porque ele prende a atenção de uma forma incrível. Que Então, lindo. no geral, um trabalho longo, tem bastante trabalho pela frente ainda, e eu não tenho certeza, eu não sei o número exato de minerais do acervo do museu, mas com Que certeza mais de... bacana isso. Você acredita que, na verdade, você até respondeu minha pergunta antes, mas eu queria que você falasse sobre a importância disso mais um pouquinho. Que quando você diz que falar, a catalogação, ela vem como uma forma de organizar na cabeça, acredito eu, na cabeça do público, de onde aquilo de onde aquilo vem, né? Vamos dizer assim, para onde vai, como você disse. Você acha que adequando essa linguagem dos minerais na rotina das pessoas, isso pode despertar mais a curiosidade do público que não é só dessa área da geologia? E o que você observa de público que não é desse setor, que já tem interesse no museu, ou na catalogação, ou nos minerais, de forma Uhum. geral? Com certeza absoluta. Quando você tem um público mais leigo, que começa a observar, começa a se interessar por isso, a porta de entrada do interesse das pessoas pela mineralogia é justamente entender aonde que usa, por que que usa isso. É muito comum a gente falar, quando fala de mineral, falar de cristais e energia dos cristais e tudo mais. Isso é muito fácil de encontrar. Mas é muito interessante também pensar que se você para e observa a sua casa, você tem mineral no seu celular, na sua televisão, no piso, na parede, na escada, em tudo. E aí, quando você transporta aquele objeto, que até então é só um objeto muito bonito, para a realidade do dia a dia das pessoas, isso gera uma curiosidade muito grande. E às vezes até um fascínio, porque você transforma aquilo tanto que você chega em uma coisa que você usa e não sabe. Então, com certeza absoluta, o vocabulário não técnico ajuda a pessoa, ou ajuda o público em geral, a conseguir olhar para aquilo e entender que aquilo não é uma coisa tão distante. Às vezes o problema de classificações muito técnicas
de qualquer coisa é que ela afasta esse objeto classificado de um público potencial. Então, a ideia em usar um vocabulário o mais simples possível, da forma mais correta possível, é isso. Você entrar no site do museu e pesquisar ou ver uma foto lá, clicar naquela foto, e através daquela descrição não mais, mas daquela descrição não técnica, você conseguir entender o que é aquilo, e aí, através disso, observar essas curiosidades também. Então, essa classificação, essa organização, ela tem uma importância muito grande para quem para o público geral. E você percebe, por exemplo, que as crianças têm até mais interesse nesse assunto do que os adultos? Esse público que o Magma atende, né, de jovens e crianças, é um público mais curioso do que o próprio adulto em si? Às vezes o adulto é mais enrijecido em relação a isso? Olha, sim, criança o legal de trabalhar com criança é porque criança é curioso sobre qualquer coisa. E você adora, né? E eu Então, adoro. Mas, com certeza, as crianças é um pouco diferente. As crianças, você consegue ver um fascínio pela beleza daquela peça, ou quando as crianças visitam o próprio museu, você consegue ver que eles ficam muito impressionados pelo tamanho. Às vezes uma foto no site do museu, ela vai te dar uma impressão, mesmo com a escala, ela vai te dar uma impressão de que aquilo não é tão grande, ou enfim, aí você vê o mineral e é uma peça enorme. Então as crianças têm esse fascínio pela beleza, e eu acho que o mineral, quando você começa a falar de mineralogia com crianças, ele, até então, ele tem um pouco de mágica envolvida, porque como que formou esse cristal dessa forma? Como que, então, para as crianças isso é muito no imaginário. Para as crianças é um pouco mais difícil você conseguir fazer associações mais específicas entre o mineral e o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você posicionar esse mineral em lugares. Ah, ele veio daqui, ele é de Minas Gerais, ele é da Rússia, ele é dos Estados Unidos. E isso também gera uma curiosidade muito grande. Nossa, é tão longe, nossa, é tão antigo. O adulto, em contrapartida, ele se surpreende mais em como assim tem isso dentro do meu celular e eu não sabia? uhum. Como assim é uma coisa tão fundamental para a tecnologia, e hoje em dia não tem como não falar de tecnologia, mas como assim é uma coisa tão fundamental para a tecnologia e a gente não sabe? Então, até a mineralogia para o adulto, ela pode entrar em contextos, N contextos. Às vezes a gente fala de exportações de nióbio pelo Brasil, e aí, para o público geral que está assistindo o jornal, está lendo uma notícia, isso é muito distante. E aí, quando você fala, olha, na estrutura do seu carro, mais ou menos 2% é de nióbio, porque ele dá mais estabilidade para as ligas de ferro, e aí o seu carro fica mais seguro, você pegou uma coisa que é tão distante e colocou ela na vida da pessoa. Então, o adulto, você captura por esse contexto. E a criança você captura pelo contexto da beleza, da curiosidade, até dessa mágica da formação do mineral, um pouquinho. Então, os dois, Que claro, são sempre mais abertas a perguntar e tirar todas as dúvidas, mas os dois grupos trabalham bastante na curiosidade. Danilo, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho para quem ainda não conhece o trabalho do museu e esse trabalho tão legal que você na catalogação está fazendo. Claro que a gente tem outros trabalhos também super legais, mas como a gente está falando hoje desse, né, específico, para quem ainda não conhece, quer conhecer como faz, além do site, né, se o museu já está aberto, como que está sendo essa parte, e como tem sido essa experiência em trabalhar com o Magma e nesse setor? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Para deixar.
Bom, o museu, atualmente, ele é na Demetria, em Botucatu, e ele fica na Escola Itiara. A gente está com o projeto de mudança de casa, que vai acontecer aí até o final desse ano, talvez o ano que vem, para uma nova sede. Essa nova sede já tem, inclusive, algumas exposições lá. Quem quiser conhecer o museu, pode entrar em contato através do site, lá tem telefones e tem o canal para você agendar visitas. E o museu também fica alguns dias aberto, que você pode chegar e visitá-lo. A experiência de trabalhar com o museu tem sido uma experiência muitos adjetivos, é uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha pensado em trabalhar em um museu. E aí, quando você vai trabalhar no museu, tem tanta gente de tantas áreas diferentes, pensando tantas coisas diferentes a respeito da mesma coisa, que toda reunião que a gente faz, ela vira um grande debate, e, e aí, ao longo desse ano, eu aprendi muita coisa que eu jamais imaginei que eu fosse aprender, porque é um grupo fantástico, dentre todas, são vários grupos, né, fazendo lá várias atividades diferentes, mas, vez ou outra, a gente se reúne para conversar sobre o próprio museu, ou ter ideias para exposições, enfim. É muito legal, a experiência de trabalhar com o museu é uma experiência muito única. Talvez todo mundo que pudesse tentar se envolver de certa forma com o museu teria com certeza uma vivência muito diferente do que a gente está acostumado. E aí, trabalhar com uma catalogação foi, na verdade, um presente que o Magma me deu, que a Berenice me deu, porque também foi uma coisa que, em termos de conteúdo, não era nova para mim, mas em termos de atividade prática, era muito nova. E aí, a catalogação foi muito mais desafiadora do que eu imaginava e muito mais prazerosa. Foi bem legal. Foi bem legal classificar os minerais e ver aquilo, aquela beleza. Eu não canso de falar que o mineral é a coisa mais linda do mundo. Tem minerais Você maravilhosos. consegue ligar uma musiquinha de fundo e ficar catalogando? Ou não tem como? Consigo. Liga uma musiquinha, abro a pasta com as fotos, outros 15 documentos, uns 2 livros, mais umas 4 abas na internet e vamos embora. É muito legal. Por mais que seja um trabalho que, para quem for assistir isso que eu estou falando, ou para quem pensar sobre isso, monótono, não é nem um pouco monótono, porque você precisa buscar coisa demais, você precisa ler muitas coisas e, enfim, é um Eu trabalho, achei muito difícil esse trabalho. é muito dinâmico, mas é difícil. Eu achei que era mais fácil, mas não é muito fácil, não. É um trabalho difícil. Mas é um trabalho gostoso. Então ele acaba ficando não fácil, mas não é chato de fazer. Legal. Danilo, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Parabéns pelo seu trabalho no Magma. Você é um cara muito legal, que tem muito a contribuir com todos nós. Obrigado. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo tempo de vocês também. E E aí a espero gente que se a gente... encontra na próxima, que a gente está sempre se Exato. encontrando. Exatamente, isso que eu ia falar. Espero que a gente se encontre e que não demore muito, né? É verdade. Obrigada, viu? Imagina. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.